Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Optis Neto, eu sou médico, advogado, sou especialista em medicina legal e perícia médica e medicina do trabalho e eu estou vindo aqui a convite da Comissão de Seguridade Social de São Leopoldo, né, da OAB de São Leopoldo, e para tratar de um tema que tem deixado muitas pessoas em dúvida, que é a questão do Covid-19, se é acidente de trabalho ou não, quando se caracteriza o acidente de trabalho. Então, acho importante a gente trazer alguns esclarecimentos sobre essa questão para vocês. Primeiramente, toda essa polêmica começou, né, quando o governo colocou numa medida provisória um artigo, o artigo 29, dizendo que não seria considerado o Covid-19 como doença ocupacional, exceto quando comprovado o nexo causal. E aí o STF vai lá e diz que esse artigo é inconstitucional, né, e fala, olha, não é assim, isso fere os princípios constitucionais, e aí foi divulgado na grande mídia que qualquer caso de Covid ia ser considerado como doença ocupacional. Isso gerou um grande transtorno, eu posso dizer aqui por mim, eu sou de São Paulo, né, estou falando aqui de São Paulo, e eu presto consultoria para várias empresas, e aí virou aquela confusão, as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, o porquê que isso foi considerado dessa forma, se todo caso de Covid é doença ocupacional, se eu vou ter que abrir CAT em todos os casos, foi um transtorno muito grande, mas na verdade, eu sempre comento isso com os alunos, a gente não deve ler só manchete, as manchetes foram dizendo que Covid é considerado como doença ocupacional pelo STF, mas na verdade, quando a gente observa o conteúdo do que foi decidido pelo STF, não é bem assim, né? O STF, na verdade, o que ele decidiu é que é, Covid, aquele artigo específico, ele era inconstitucional e por que que eu digo que isso não quer dizer que qualquer caso de Covid-19 é considerado como doença ocupacional? A partir do momento que eu considero que Covid-19, qualquer caso é como doença ocupacional, eu estou dizendo que basta o trabalhador estar exercendo uma atividade, basta ele estar trabalhando para que se caracterize um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. E isso não é verdade no caso do Covid-19, né? Nós sabemos que o Covid-19 a gente tem que traçar um paralelo, um panorama, e o Covid-19 ele é uma doença que ela está, esse vírus, né, está presente de forma bem distribuída, vamos dizer assim, né? Ele está presente em qualquer lugar. Não tem como eu saber exatamente aonde o Covid-19 está. Ele pode estar num supermercado, ele pode estar numa farmácia, eu posso me contaminar dentro do meu prédio, no meu condomínio, eu posso me contaminar num transporte público, eu posso me contaminar quando eu vou fazer. E aí, vamos dizer que é utópico pensar que a pessoa vai ficar totalmente isolada do mundo, né? Que existe qualquer possibilidade da pessoa não ter contato com o mundo exterior. De qualquer forma, ela vai ter que sair em algum momento da sua casa para ir num supermercado, para ir numa farmácia, para comprar produtos de necessidades básicas, para receber uma correspondência, tem que se movimentar às vezes dentro do edifício. Então, é quase que impossível alguém que vai estar totalmente isolado do mundo. O que nós temos que fazer são medidas de proteção, medidas de precaução para mitigação do risco que a gente fala. Então, voltando para a decisão do STF, o STF entendeu que aquele artigo que constava lá na MP 927, que falava, o artigo 29, que Covid-19 não será considerado como doença ocupacional, exceto quando comprovado o nexo causal, o que o STF decidiu, na verdade? Ele decidiu sobre ônus de prova. Por quê? Porque a legislação previdenciária, e quando eu falo de caracterização de acidente de trabalho e doença ocupacional, eu já tenho na própria legislação previdenciária mecanismos para caracterização dessa doença como sendo doença ocupacional, doença do trabalho, nós já temos esses mecanismos, né? Em que artigos? Nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8213/91. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que se caracteriza uma doença como sendo doença ocupacional, uma doença do trabalho, um acidente de trabalho. Verificando que a legislação prevê que vamos dizer assim, vai ser considerado como doença ocupacional. Eu sempre falo isso e acho muito importante que os advogados saibam que a definição de acidente de trabalho e doença ocupacional não é uma definição médica. Muita gente acha que é um médico que define. Não. Nós consideramos como acidente de trabalho e doença ocupacional o que a legislação diz que é, né? Então é uma definição legal. Aonde isso está contido dentro da nossa legislação?
na Lei 8213/91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, nos seus artigos 19, 20 e 21. Tá? Então, é ali que se define o que é acidente de trabalho, doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho. Tá bom? Então, eu tenho um dispositivo específico na MP 927, tinha, né, no artigo 29, até o STF declarar a sua inconstitucionalidade. Nesse dispositivo específico, ele falava que, em regra, a doença não seria considerada como doença ocupacional, exceto quando comprovado o nexo causal. E aí o STF fala assim, esse artigo é inconstitucional. Qual que é a base da inconstitucionalidade? Que eu estou jogando um ônus muito grande para o trabalhador. Por quê? Em regra, no direito previdenciário, o ônus de comprovar que a doença é ocupacional não cabe ao trabalhador. Na verdade, existe uma presunção de que a doença é ocupacional se cumpridos os requisitos da legislação. Né? Então a gente fala que o nexo causal, a doença profissional acidente de trabalho, ele é uma situação de presunção relativa. Por que presunção relativa? Porque eu presumo que aquela doença tem relação com o trabalho, cabendo à empresa provar que a doença não tem relação com o trabalho. Por isso que a gente fala que é uma presunção relativa, porque pode ser feito essa prova em contrário. Então, esse é o mecanismo normal de caracterização das doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho que estão previstos na legislação. Isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, o nexo técnico epidemiológico. Né? O nexo técnico epidemiológico recentemente foi considerado constitucional pelo STF, e ali fica claro que é uma presunção. Eu presumo que se você trabalha numa determinada atividade econômica, você vai ter determinadas doenças. O nexo técnico epidemiológico, que está previsto no artigo 21A da Lei 8213/91, é presunção pura. Então, a regra geral é de presunção. Aí, o legislador, no caso, quando fez a medida provisória, né, a presidência da República, ele criou uma regra específica para o caso do Covid. Ele falou, olha, no caso do Covid, ela não vai ser considerada como doença ocupacional, exceto quando comprovado o nexo causal. O que ele fez, na verdade? Com a regra específica, ele jogou esse ônus para o trabalhador. Ele falou, olha, não se aplica aqui presunção no caso do Covid-19. Até faz sentido o que foi pensado pela Presidência da República. Como eu não tenho como definir o que vai ser considerado como doença ocupacional ou não, no caso do Covid-19, eu não tenho como saber aonde a pessoa adquiriu exatamente essa doença, ele falou, a gente não pode presumir, porque nós estamos numa situação sui generis, atípica, porque é um vírus que está presente em qualquer lugar. Quando saem estatísticas, por exemplo, o governador de Nova York falou isso numa entrevista, né? Ele depois teve que ir lá e explicar direito. Ele falou: olha, 66% das pessoas que se contaminam na nossa estatística não estavam fora de casa, estavam em isolamento. Então a gente ainda vai discutir muito essa questão de qual tipo de isolamento, o que foi feito, se foi eficaz ou não. Eu até entendo isso. Mas o STF entendeu que, pelos princípios constitucionais, isso era um ônus muito grande para o trabalhador e isso não poderia ser aplicado. E aí, a partir do momento que eu não aplico essa regra específica, não é que eu não vou considerar todo o caso, como foi divulgado na mídia. A mídia foi lá e falou assim: qualquer caso de Covid-19 vai ser considerado. Não, as manchetes eram essas, mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Eu volto para a regra da legislação já existente, que é a Lei 8213/91. Então, eu vou ter que verificar, no caso do Covid-19, quais artigos da Lei 8213/91 podem ser aplicados no caso concreto. Como que funciona a caracterização de nexo técnico? Nós temos 3 tipos de nexo técnico para o direito previdenciário. Eu tenho o chamado nexo técnico individual, que é o acidente de trabalho típico, as situações equiparadas ao acidente de trabalho, previsto no artigo 21 da Lei 8213/91, e o previsto no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8213/91, que fala que, no caso de algumas doenças, se você não tem essas doenças contidas na lista, o perito médico federal, né, atuando como perito médico federal, o médico atuando como perito, ele pode caracterizar o nexo técnico individual avaliando o caso concreto. Eu tenho a previsão das do chamado nexo técnico profissional ou do trabalho, previsto no artigo 20, inciso 1º e inciso 2º, mas esse nexo ele remete para as listas A e B do anexo 2 do decreto 3048 de 99,
Não tem como essas listas preverem o Covid-19, nós estamos falando de uma doença que tem pouco mais de 5 meses, 6 meses, então seria impossível a previsão disso por parte do legislador, e eu tenho chamado nexo técnico epidemiológico, que está previsto no artigo 21A, que remete para a lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Então, diante de todas essas situações, eu tenho que procurar qual que eu consigo enquadrar o Covid-19. No meu entendimento, eu não consigo enquadrar o Covid-19 no nexo técnico-epidemiológico, muito menos no nexo técnico-profissional do trabalho. Por quê? Porque isso remete a listas previstas no decreto 3048 de 99 e seria impossível que o legislador prevesse a situação de uma doença nova nessas listas que já estão publicadas há anos. Então, com isso, eu não estou querendo dizer que não há caracterização do Covid-19 como doença ocupacional. Aí eu tenho que ver aonde eu consigo. O que existe na legislação que dá para eu utilizar? O que dá para eu utilizar é o previsto no artigo 20, parágrafo 2º, que é o nexo técnico individual, e o previsto no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, que é o da doença endêmica. Aí, muita gente pode falar assim, mas doença endêmica? Covid-19 não é doença endêmica. Verdade, Covid-19 não é doença endêmica. Só que eu entendo que, por analogia, nós podemos utilizar o que está previsto para a doença endêmica. O que está previsto para a doença endêmica? Que a doença endêmica não será considerada doença do trabalho, né? Exceto quando a natureza do trabalho expõe o trabalhador ao risco. O que nós temos que pensar no caso de Covid-19, eu acho que isso é muito importante para o advogado entender, é o risco. Tá? Primeiro o STF todo o ônus da prova. Disse, olha, o ônus da prova é muito pesado para o trabalhador, não é ele que tem que ter esse ônus, nós temos que partir para a regra do que está previsto já na legislação, que contempla a questão da caracterização dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Tudo bem, ultrapassada essa questão do ônus, eu tenho que ver a questão do risco, tá? Para que eu presuma que a doença tem relação com o trabalho, eu preciso ter um risco aumentado. E é aí que entra a grande questão. No caso do Covid-19, todos nós estamos em risco de adquirir essa doença. Basta estar na face da Terra que eu tenho risco de ter Covid-19. Só aqueles astronautas lá que foram na missão lá espacial, que estão na estação espacial lá no espaço, eles não têm risco de ter Covid-19 se eles não levaram o vírus para lá. Mas se eles estão aqui, qualquer pessoa no planeta Terra está em risco, infelizmente. Nós chamamos isso de um risco ordinário. Agora, aonde eu vou ter e quando eu vou ter a caracterização do Covid-19 como doença ocupacional? Quando eu tenho um risco aumentado. Quando? Quando a empresa não cumpre com as normas de mitigação desse risco ou para atividades que expõem o trabalhador a um risco aumentado. Quais atividades que expõem o trabalhador a um risco aumentado? Por exemplo, os profissionais da área de saúde e quem está ali na linha de combate ao Covid-19. Então, quem está na frente do hospital atendendo doentes com Covid-19, essas pessoas têm um risco aumentado de adquirir essa doença. Sem ser essas pessoas, quem mais tem risco de adquirir Covid-19? Os trabalhadores nas empresas que não transformaram o risco em risco ordinário. Então essa é uma questão muito importante. Por isso a presunção, por isso que eu falo, vai se presumir e cabe à empresa demonstrar que ela está cumprindo com as normas de saúde e segurança do trabalho. Essa é uma questão muito importante quando a gente trata de risco. Risco ordinário é um risco que todos nós temos. Algumas empresas vai ter um risco aumentado. Por que um risco aumentado? Porque ela não está seguindo as recomendações dos órgãos sanitários e das autoridades competentes para proteção dos seus trabalhadores. Então, muita gente me pergunta, mas o meu trabalhador trabalha numa metalúrgica, ele teve Covid-19. Bom, se a empresa metalúrgica está cumprindo com todas as normas, está fazendo todo, atendendo distanciamento social, tem um protocolo específico, a gente tem feito isso para as empresas, né? Protocolos específicos para identificação, afastamento dos trabalhadores, monitoramento de temperatura, busca ativa, que a gente chama, que é ir atrás dos casos. Se a empresa está fazendo tudo isso, o risco dentro da empresa não é maior que o risco da pessoa ir fazer uma compra no supermercado e numa farmácia, ao contrário. Eu acho que até ir fazer compra no supermercado tem até um risco maior. Está mantendo o seu ambiente arejado, está fazendo a higienização de forma adequada. Então, tudo isso faz com que aquele risco seja o risco ordinário, o risco que todos nós corremos. Risco sempre vai existir, tá, pessoal? Isso não tem muito como a gente fugir. Mas
se eu adoto as medidas de proteção, eu vou transformar esse risco em menor, eu vou mitigar o risco, um risco ordinário. Agora, se a empresa metalúrgica não está nem aí, não tem nenhuma medida de proteção, não está fazendo isolamento, não investiu em equipamentos, não tem protocolo, os trabalhadores trabalham doentes, o colega de trabalho lá não foi afastado mesmo estando com febre, tossindo. Então, se essa empresa não está adotando as medidas de proteção, vocês concordam comigo que, independente do ramo de atividade econômica, o risco nessa empresa é aumentado? Se o risco é aumentado, caracteriza-se, inclusive na questão da doença endêmica. Porque fala, olha, a doença endêmica não será considerada como doença do trabalho, exceto quando a natureza do trabalho expor o trabalhador ao risco. Então, neste caso, nós temos um risco aumentado em razão daquela exposição ocupacional, tá certo? Então, essa é uma pergunta que os advogados fazem muito. Quando que eu vou considerar o Covid-19 como uma doença ocupacional? Em duas situações. Para os trabalhadores que estão na linha de frente, eu vou ter uma presunção de que o Covid-19 é uma doença do trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, que a doença foi adquirida no ambiente de trabalho, porque ele está ali na linha de frente. Pode ser que haja prova em contrário, de repente a empresa pode trazer e contestar na via administrativa essa caracterização, faz parte, mas eu tenho uma presunção relativa, como eu disse, de que ele adquiriu, ele está ali atendendo doentes com Covid, se ele pegou Covid, eu presumo que ele pegou Covid ali naquele ambiente, aí o ônus da prova cabe à empresa. É isso que o STF decidiu, tá? E, no caso de outras empresas, eu entendo que não é, de forma geral, caracterizável como acidente de trabalho ou doença ocupacional, exceto quando a empresa não adota as medidas de proteção. Então, se a empresa não investe em saúde e segurança do trabalho, se a empresa não adota medidas para proteger o seu trabalhador, pode sim esse Covid-19 ser caracterizado como uma doença relacionada ao trabalho. Tá bom? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. É uma discussão muito grande, nós vamos ver uma discussão eterna sobre isso dentro do Poder Judiciário, seja na Justiça Federal, no âmbito do direito previdenciário, na Justiça Estadual, né, por causa da competência dos acidentes de trabalho, no caso dessas questões, e na Justiça do Trabalho. Então nós vamos ver sim uma discussão muito grande disso, se Covid-19 é ou não considerado como doença ocupacional, quando vai ser, mas em regra geral eu entendo que seria esse o aplicativo desse conhecimento médico e dessa técnica de caracterização do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais no caso do Covid-19. Lembrando aqui que hoje, após a reforma da Previdência, nós temos uma grande vantagem pro segurado em caracterizar a doença como sendo relacionada ao trabalho, por causa do valor dos benefícios, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente tem uma diferença muito grande de valor se ela é ou não de natureza acidentária. Então você, advogado, tem que estudar muito essa questão. Eu fico aqui a minha dica, leiam os artigos 19, 20, 21 e 21A, leiam textos técnicos sobre a questão do acidente de trabalho e das doenças ocupacionais, porque isso vai fazer a diferença na sua prática diária, isso vai fazer a diferença, e isso pode fazer com que você ofereça para o seu cliente, para o segurado, um melhor, né, benefício. Né? Porque os benefícios de natureza acidentária, eles são melhor. Até a pensão por morte tem influência se ela é ou não em relação ao cálculo do benefício de natureza acidentária. Então, nunca antes foi tão importante para o advogado entender essa caracterização das doenças como sendo ou não de natureza acidentária. Leiam o artigo 19, 20 e 21A da Lei 8213/91, tá bom? Estudem sobre esse tema. Então, queria aqui agradecer o convite, eu poder estar gravando esse vídeo e dar a minha contribuição. É claro que isso é um tema que a gente tem que aprofundar. Eu tentei ser bem sucinto aqui, trazer um vídeo bem prático para ajudar vocês no entendimento dessa questão. E qualquer coisa eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem lá no Instagram, João Optis Neto. Hoje a gente usa muito mais o Instagram. Me manda mensagem lá no direct do Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado. E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento à OAB de São Leopoldo pelo convite e a oportunidade de estar aqui trazendo esse tema para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e nos vemos por aí. Até mais!